está com um olho nos Estados Unidos, mas também um olho no Brasil, sobre as pautas no Brasil. E a gente vai dar uma pausa na nossa cobertura das eleições americanas para receber uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN. A gente fala agora com a deputada federal Tabata Amaral, que foi candidata à Prefeitura de São Paulo e ficou em 4º lugar no primeiro turno. Deputada, muito obrigado pela presença no Bastidores CNN. Uma honra contar com uma entrevista da senhorita. Gostaria de começar essa entrevista perguntando: aqui a deputada atribui a vitória de Ricardo Nunes e se ela avalia que o PT errou em apoiar um nome como Guilherme Boulos. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. Um prazer conversar com vocês. Boa tarde também para quem nos acompanha de casa, do trabalho nesse momento. Indo direto ao ponto, a gente viu no Brasil, e não só em São Paulo, não só a esquerda, mas também a direita, que existem algumas candidaturas que, por terem um discurso ou mais radical ou mais para o extremo, essas candidaturas acabam tendo uma repercussão maior, ficam mais conhecidas e têm mais facilidade de estar no segundo turno. Mas no segundo turno é outra história. Você precisa, para além de, enfim, defender suas posições, falar com um eleitorado maior, inclusive mais ao centro. Então, se eu tiver que resumir a análise que eu faço do que aconteceu em São Paulo, que já era previsto desde antes do primeiro turno, é que Boulos, ao chegar no segundo turno, teria e teve, de fato, muita dificuldade de dialogar com o eleitorado mais de centro. E isso é uma lástima para São Paulo. E aqui eu falo como deputada federal por São Paulo, como candidata a prefeita que fui, mas, sobretudo, como moradora de São Paulo. A gente viu na gestão do Ricardo Nunes, a que vai encerrar nesse ano agora, uma gestão medíocre de um prefeito que não consegue dialogar com o governador, com o presidente da República, que não consegue enfrentar questões urgentes, mas também muito básicas, da poda de árvores, a todo esse imbróglio que a gente tem com a Enel em São Paulo. Então, em resumo, fico triste que essa conjuntura tenha feito com que Ricardo Nunes, que foi tão mal avaliado, que tem uma gestão tão pequena que não está à altura de São Paulo, tenha conseguido vencer. Estou aqui na expectativa de que ele dessa vez honre os votos que recebeu, mas também pronta para fiscalizar e para seguir o meu trabalho, tanto em São Paulo quanto aqui no Congresso. Deputada, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que havia uma resistência dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. A candidatura do Guilherme Boulos é resistência que chegou a ser verbalizada. Gilmar Tato, liderança em São Paulo, chegou a falar que era burrice chancelar essa promessa que o presidente Lula fez, né, em detrimento das eleições presidenciais passadas. A senhora considera que o presidente também errou ao levar adiante esse acordo com Boulos? Tainá, como você sabe, eu sou bastante ajuizada para não comentar questões de outros partidos políticos. Então, deixa eu aproveitar, para falar do meu PSB. Eu sou hoje presidente municipal do PSB, estou muito feliz com o resultado do PSB nessas eleições. É claro que foi uma eleição difícil, a gente viu o crescimento, especialmente de uma política fisiológica, financiada muitas vezes pelo crime organizado, com emendas não transparentes. E nessa eleição desafiadora, o PSB saiu como o partido progressista que teve mais votos no Brasil. Então, dado que não é muito ajuizado falar do quintal dos outros, acho que o que cabe ao nosso PSB é entender que a gente apresentou e apresenta um caminho para o Brasil. Eu estou muito orgulhosa do que a gente fez em São Paulo, eleição difícil, com muito menos financiamento, empate triplo na reta final, e eu tive mais de 600 mil votos de gente que estava dizendo, tô aqui para dizer que acredito, tô aqui para dizer que tem um caminho. E a gente viu o resultado do João Campos em Recife, porque o PSB está tendo coragem, primeiro, de defendendo as pautas sociais, a pauta da educação, do combate à desigualdade, ter uma visão moderna das coisas. O PSB é hoje o único partido progressista no Brasil que se posiciona contra a Venezuela, contra ditaduras de esquerda mundo afora. O PSB está
renovando seus quadros, trazendo sangue novo, trazendo novas ideias. Muito mérito do nosso presidente Carlos Siqueira. Então, falando agora do nosso quintal, acho que o que cabe ao nosso PSB em São Paulo e no resto do Brasil é a gente ganhar musculatura política para nas próximas eleições ter força de estar no segundo turno. As pesquisas mostravam que se eu estivesse no segundo turno, eu teria grandes chances de vencer dos adversários. Então, dado que a gente tem essa conexão com a população, vamos atrás de trazer mais quadros, de ter um desempenho melhor nas eleições, debater federações com partidos similares aos nossos, por que não, para que a gente possa liderar alternativas para o Brasil. Acho que o país está cansado dessa divisão, desses extremismos, e eu tenho certeza que o PSB ainda vai ter um papel muito importante na política brasileira. Deputada, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Pedro. No PSB, várias lideranças do partido já estão olhando para 2026, defendendo a manutenção de Geraldo Alckmin como candidato a vice do Lula e, portanto, o alinhamento com o presidente da República que deve disputar a reeleição. A senhora é favorável a essa estratégia, apesar do PSB ter saído como o maior partido de esquerda do Brasil, em termos de prefeitos eleitos, isso não daria ao PSB o direito de sonhar com uma candidatura própria, em vez de ser um satélite do Partido dos Trabalhadores? Pedro, eu tenho uma alegria gigantesca de caminhar ao lado do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi inclusive um dos meus maiores apoiadores em São Paulo, que é uma baita responsabilidade. E o que o PSB vem defendendo é que vai ser difícil para o presidente Lula encontrar um quadro à altura de Geraldo Alckmin, que representa o diálogo, a seriedade, a honestidade, o compromisso com a coisa pública. Mas é claro que a decisão do candidato a vice sempre é uma decisão do candidato. Então, nesse caso, vai ser uma decisão do presidente Lula e o PSB, obviamente, vai se posicionar de acordo. Mas o nosso foco, e aqui eu sei que eu falo também pelo vice-presidente, porque estive com ele recentemente, é entregar. A gente acabou de sair de um processo eleitoral, temos 2 anos pela frente. Vocês sabem tão bem quanto eu que a coisa não está fácil no Congresso Nacional. O governo precisa aumentar sua governabilidade. Temas importantes e duros que vão ser enfrentados, temas fiscais, temos muito a fazer e avançar em questões sociais, questões da educação, na questão climática, licença paternidade, poderia dar aqui 1000 exemplos. Então, pelo menos o meu foco nessa volta ao Congresso, e sei também que é o foco do PSB e do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, é entregar. A gente tem 2 anos de muito trabalho pela frente, o Brasil tem grandes necessidades, até para que a gente possa fazer o debate em 2026, podendo mostrar para as pessoas o que o PSB fez, qual foi a contribuição que o PSB deu a essa grande frente ampla que elegeu o presidente Lula 2 anos atrás. Larissa. Boa tarde, deputada. Obrigada pela entrevista. Deputada, muitos dos votos que a senhora teve na eleição municipal aqui em São Paulo migraram posteriormente para Ricardo Nunes. E na esquerda, quando a gente conversa ali com a campanha de Guilherme Boulos, passou a se imprimir na senhora um carimbo de centro, até mesmo de centro-direita. Afinal de contas, a senhora sai dessa eleição como? Em que campo político? Para onde que a senhora olha para o seu futuro político? A senhora é uma candidata de centro? A senhora é uma candidata de centro-direita? Com que eleitor que a senhora pretende dialogar? Eu tive ao longo da campanha uma oportunidade de me apresentar. Eu comecei a disputa à prefeitura com grande desconhecimento. Tinha pesquisa que apontava que de cada 4 eleitores, 3 nunca tinham ouvido falar de mim. E uma coisa que eu percebi na rua, conversando com as pessoas, é uma tese que eu já defendi muitas vezes. As pessoas estão cansadas desses rótulos que ajudam a eleger gente extremista, mas que não dizem nada sobre o fato concreto. E quem me dá a oportunidade de me apresentar, quem olha as minhas votações, não tem dúvida que eu tenho sim uma visão social muito forte, eu tenho um orgulho danado de ser autora do Pé de Meia, são R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que estão permitindo que jovens de escola pública não desistam do ensino médio. E só um pequeno à parte, o orgulho que eu tô de saber que o Pé de Meia, um projeto que eu escrevi alguns anos atrás, aumentou em muito a taxa de participação no Enem, que era de menos de 60% daqueles alunos que concluíram o ensino médio, e nessa primeiro domingo beirou 100%. Então, grande defensora da educação, uma das autoras do projeto que colocou
absorvente nas escolas públicas, grande defensora do combate à desigualdade e com uma visão econômica que eu considero de centro. O que é isso? É entender, gente, que o cobertor é curto. Não adianta ficar fazendo promessa vazia, ficar gastando demais, porque na hora que a inflação aumenta, na hora que o dólar aumenta, na hora que falta recurso, é o mais pobre que vai ficar sem. Então, em resumo, existem muitas nomenclaturas que cada vez significam menos. Progressismo, social-democracia, centro. Para mim é mais importante que as pessoas conheçam o que a Tabata defende. E o que a Tabata defende é combate à corrupção, uma visão ambiental forte de sustentabilidade, uma visão econômica que busque um Estado eficiente, uma visão social que enfrente a desigualdade nesse país. E eu acho que esse fla-flu que a gente vê especialmente na rede social faz muito pouco sentido para as pessoas que estão na rua. Andando por São Paulo, ninguém me perguntou se eu era de um lado, se eu era de outro, mas me perguntaram o que é que você fez como deputada e o que é que você pode fazer pelo nosso Brasil. E acho que o PSB tem um pouco dessa missão também, de trazer uma visão social muito forte, com a responsabilidade fiscal, abandonando essas teses que já estão bem ultrapassadas. Deputada, 2026 e 2028, qual é o futuro de Tabata Amaral? Veja, a gente acabou de sair de um ciclo eleitoral, então já respondo, mas o foco agora é retomar o meu trabalho como deputada federal. Vocês sabem que eu sou inquieta, que eu não paro quieta de jeito nenhum, então conversava ontem com o presidente Pacheco do Senado, tenho vários projetos engatilhados na pauta das mulheres, na pauta ambiental. Licença paternidade, que é uma coisa que a gente não tinha conseguido destravar no Brasil. A licença paternidade hoje no Brasil é menor do que o carnaval. E depois a gente se pergunta por que os pais não estão conseguindo construir vínculos mais fortes com seus filhos. Então tem muita coisa na pauta, na ordem do dia, como a gente fala aqui em Brasília, para esses próximos 2 anos. E aí, em relação ao futuro, eu lidero o PSB na capital, então saio dessa eleição ainda mais otimista, tendo juntado um baita time de ex-ministros, ex-secretários. Me quero muito, se for da vontade de Deus, do povo, do meu partido, seguir trabalhando para que o PSB apresente novamente uma candidatura daqui 4 anos na capital, em São Paulo, e que a gente tenha força, musculatura política para estar no segundo turno. E até lá o que vai acontecer é muito trabalho e também muita conversa com o nosso PSB, porque eu no caminho só, e o que fizer sentido para as pessoas e para o nosso partido, vou estar lá cumprindo essa missão. Só para esclarecer rapidinho, então 2026 a tendência é a senhora disputar a reeleição para deputada federal e 2028 Prefeitura de São Paulo? Esse é um caminho. Está muito cedo ainda para a gente firmar que é A, B, C ou D, mas meu desejo é de seguir liderando esse projeto em São Paulo e seguir entregando muito aqui como deputada federal. Olhando para o que aconteceu nas municipais com a esquerda, né, que é o seu campo político, deputada, e aí entra um pouco da sua análise como cientista política, como se organizar para 2026, quando a gente tem agora em 2024 a vitória da centro-direita. Como enfrentar esse outro campo político ou mesmo dialogar com esse outro campo político para em 2026 a esquerda chegar mais fortalecida? Tainá, a política brasileira está tão complexa, olha a eleição completamente maluca que eu enfrentei em São Paulo, que eu estou quase recorrendo ao meu diploma de astrofísica, porque o de ciência política não está explicando muita coisa não. Mas vamos lá. Tem um dado que ele chamou pouca atenção na eleição municipal em São Paulo, que é, se a gente olha para a abstenção, quem não foi votar, para branco, nulo, esse conjunto teve mais voto, representa mais pessoas do que o número de pessoas, por exemplo, que votaram em Ricardo Nunes. Então tem um conjunto gigantesco da população que está tão desanimada, tão sem referência, tão desacreditada, que sequer vai votar. E quando vai votar, prefere votar branco ou nulo, porque diz, nenhum de vocês me representa. Então eu estou, aí talvez usando a astrofísica, tentando me aprofundar para entender quem é esse eleitor, que hoje não está sendo engajado. E eu acho que o PSB não tem toda a resposta, mas se a gente olha para a eleição que eu disputei em São Paulo e principalmente para a reeleição do João Campos em Recife, a gente vê que existe espaço
para você trazer ideias novas, para você se comunicar de um jeito diferente na rede social. Até aqui a gente viu o debate da rede social ser muito dominado por pessoas que estão muito à direita, que trazem um discurso de ódio, um discurso divisivo. Definitivamente não me encaixo nesse grupo. Então acho que é muito quebrar a cabeça para entender o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, como que a gente pode atrair, inclusive, quadros novos para o PSB, para a política, gente séria, que tem umas ideias mais arejadas, fazendo uma comunicação mais direta com as pessoas nas redes sociais, porque se a gente olha de novo para esse número tão alto de abstenção, voto branco, voto nulo, mas também para o espaço que o PSB ocupou, acho que pode dar match, sabe? Da gente começar a dialogar não só com o eleitor que hoje é Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, mas com o eleitor que está dizendo, eu não sou nenhum de vocês. Nenhum desses projetos me representa. Aí é rede social, é rua, é projeto, é entrega, é muita escuta também. Então, tenho 645 municípios a percorrer em São Paulo nos próximos 2 anos e espero encontrar algumas das pessoas que estão nos acompanhando agora. É o eleitorado cansado da polarização. Muito obrigado pela presença, deputada. Bom retorno ao Congresso Nacional. Nós conversamos com a deputada federal Tabata Amaral aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto para a senhora. Gente, é sempre um prazer, muito obrigada. E dado que eu não posso mais pedir o voto no 40, que a pessoa chega a ficar acostumada, né? Vou pedir para acompanharem meu trabalho nas redes sociais, Tabata Amaral SP. Um beijo enorme e até mais.